Agora, vamos provar essa primeira afirmação. A afirmação de que a cada p números consecutivos, nós vamos ter um múltiplo de p. Quando p ele pode ser qualquer número natural maior que 1. Números consecutivos são aqueles números que aparecem com a diferença de uma unidade. São aqueles números que têm a diferença de uma unidade de um para o outro. Por exemplo, 2, 3, 4 e 5 são números consecutivos, porque a diferença entre eles é de 1, a diferença da unidade. 10, 11, 12, 13 também são números consecutivos, porque eles aparecem com a diferença de uma unidade de um para o outro. Na realidade, todos os números naturais, eles são consecutivos por si só. Todos os números naturais de 1 ao infinito. A afirmação diz que a cada grupo de p números consecutivos, nós vamos ter um múltiplo de p. O que é p números consecutivos? Um grupo de p números consecutivos pode ser representado como sendo n mais 1, n mais 2, n mais 3, n mais 4, até n mais p. Por quê? Porque n mais 1, nós temos um número. N mais 2, nós temos dois números. N mais 3, nós temos três números. N mais 4, nós temos quatro números. De n mais 1 até n mais p, nós vamos ter exatamente p números. E esses p números são consecutivos, porque aumentam de 1 em 1. N mais 1 mais 1, n mais 2, n mais 3 mais 1, n mais 4. Então, eles realmente aumentam conforme a unidade, com uma unidade de diferença de um para o outro. Nesse caso, n pode ser qualquer número maior que 0. Ou então, na verdade, ele pode ser também igual a 0. Ele pode ser qualquer número maior ou igual a 0. Se n for igual a 0, nós vamos ter os números 1, 2, 3, 4, 5. Se ele for maior que 0, nós vamos ter os números naturais a partir de 2. 2, 3, 4, 5. E assim sucessivamente. O n ele informa apenas aonde vai começar a nossa sequência de números. O que queremos mostrar é que essa é uma forma de representar p números consecutivos. Agora, como nós sabemos que a cada grupo p de números consecutivos, nós temos um múltiplo de p, obrigatoriamente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a cada 10 números consecutivos, nós vamos ter um múltiplo de 10. A cada 1001 números consecutivos, nós vamos ter um múltiplo de 1001. Como se prova isso? Vamos provar isso observando a diferença entre dois múltiplos que eles são consecutivos um do outro. Não consecutivos porque aumentam na diferença de uma unidade, mas porque eles vêm logo após o outro. Por exemplo, 10 e 20 são dois múltiplos consecutivos de 10. 10 vezes 1 dá 10 e 10 vezes 2 dá 20. São dois múltiplos imediatos de 10, dois múltiplos consecutivos de 10. A diferença entre dois múltiplos consecutivos de um número p é exatamente p. Se nós temos um número k vezes p, que é um múltiplo de p, sendo que k pode ser qualquer número maior que 0, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, qualquer número maior que 0, a diferença entre k vezes p a k mais 1 vezes p, que é o próximo múltiplo de p, é exatamente p números. K mais 1 vezes p menos k vezes p é igual a p. Então, essa diferença é p. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que de k mais 1, de k vezes p mais 1, k vezes p mais 2, até k vezes p mais p, nesse trecho aqui nós temos exatamente p números, que são aqueles números que são maiores que k vezes p. Agora, como isso serve para provar que sempre temos um múltiplo de p a cada grupo de p números? Observe só. De um múltiplo de p até o próximo múltiplo de p, nós temos quantos números entre eles? Essa quantidade de números que tivermos entre eles vai ser justamente a quantidade máxima de números possível, sendo que nenhum deles é múltiplo de p. Porque esses dois são múltiplos de p. E esses dois números são os múltiplos de p mais perto um do outro. Por exemplo, 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. Não existe nenhum múltiplo de 10 nesse intervalo, entre 10 vezes 1, que é 10, e 10 vezes 2, que é 20. Porque são múltiplos consecutivos. Múltiplos de números consecutivos. Então, nesse intervalo, não temos nenhum múltiplo de p entre k vezes p e k mais 1 vezes p. Quantos números nós temos aqui dentro? Nós temos
se desconsiderarmos o primeiro número, nós temos k mais 1, que é um número, k vezes p mais 2, melhor, k vezes p mais 1, que é um número, k vezes p mais 2, que são dois números, k vezes p mais 3, que são três números, e k vezes p mais p, que são p números. Então, aumentando o 1 primeiro, que não contamos. Então, ao todo, nós temos p mais 1 números nesse intervalo aqui. E, tirando os dois limites, os dois múltiplos de p, nós vamos ficar exatamente com p menos 1 números consecutivos que não são múltiplos de p. Esse é o limite máximo de números consecutivos que não são múltiplos de p. Isso quer dizer que se eu aumentar um número nessa quantidade de números consecutivos, um deles vai ser múltiplo de p. Se eu aumentar um número para cá, esse vai ser múltiplo de p. Se eu pegar p menos 1 números consecutivos que não são múltiplos de p e adicionar um número menor que o menor deles, então esse número vai ser múltiplo de p. Sempre que eu tiver a quantidade p menos 1 de números consecutivos e nenhum deles for múltiplo de p, sempre que eu adicionar um número, obrigatoriamente esse número vai ser múltiplo de p, porque o limite máximo de números consecutivos que não são múltiplos de p é exatamente p menos 1 números. Isso quer dizer que a cada quantidade p de números, realmente nós vamos ter um múltiplo de p. Nós acabamos de demonstrar que a cada p números consecutivos, nós vamos ter um múltiplo de p. E agora vamos provar que vamos ter apenas um múltiplo de p. Não só um, mas apenas um. Bem, nós já sabemos que vamos ter um múltiplo de p a cada p números consecutivos. E por que que vamos ter apenas um múltiplo de p? Porque para termos dois múltiplos de p, a menor distância que eles precisam estar é p menos 1 números um do outro. Isso quer dizer que para mim ter dois múltiplos de p numa sequência de números naturais consecutivos, eu preciso ter no mínimo p mais 1 números consecutivos. Esse é o segredo. Para mim ter dois múltiplos de p numa sequência de números naturais consecutivos, eu preciso ter exatamente p mais 1 números consecutivos. Então, se eu tiver apenas p números consecutivos, eu vou ter apenas um múltiplo de p, obrigatoriamente.